Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Freire. Muito boa noite, torcedor eborizista. Momento Curumim no ar aqui na Rádio Índio Capilé. Eu sou Emanuel Freire, começando mais uma edição aqui deste programa que é destinado às categorias de base. Neste dia 29 de fevereiro de 2024, não teremos um outro Momento Curumim nesta data, neste dia, por pelo menos 4 anos, já que este ano é bissexto, então teremos só daqui a 4 anos uma nova data do dia 29 de fevereiro. Então este programa especial por essa data, mas claro, com muitas informações aqui na Rádio Índio Capilé, tem muitos detalhes, muitas coisas para nós tratarmos sobre as categorias de base. Você acompanha tudo aqui na Rádio Índio Capilé. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, acompanhe todos os programas, tudo o que nós temos de material sobre o Aimoré, especialmente sobre as categorias de base, que é o objetivo principal deste programa, o Momento Curumim, que é feito desde maio, né, do ano passado. Você acompanha todos os detalhes, todas as informações sobre a base aqui na Rádio Índio Capilé. E eu peço também que, se você que já é inscrito, você que acompanha o nosso trabalho há bastante tempo, peço que mande para os seus amigos, compartilhe, aproveite também, deixe seu like para fortalecer e que a gente possa crescer ainda mais este público aqui na Rádio Índio Capilé. Começando com as informações com a Copa São Leopoldo. Os jogos seguem acontecendo nessa competição, já vamos para a terceiro final de semana de jogos, melhor dizendo, da Copa São Leopoldo 200 anos. No último final de semana, nós tivemos 4 partidas acabaram acontecendo. Pela Sub-17, no sábado, no dia 24, a equipe do Novo Horizonte empatou em 2-2 contra o PGC. E o Aimoré acabou, infelizmente, sendo derrotado pelo placar de 3-0 para a equipe do Cruzeiro. Detalhe que esse jogo teve transmissão da Rádio Índio Capilé. E também quem falou sobre essa derrota da Sub-17 com a Rádio Índio Capilé após a partida foi o técnico da categoria Sub-17, que também é técnico da Sub-20, o Thiago Pauleto, que comentou sobre a partida, também falou sobre o Campeonato Gaúcho, que a categoria Sub-17 vai disputar. Temos algumas informações sobre isso, depois eu vou passar aqui para vocês. Ele também falou sobre a ausência do Trindade no último jogo de sábado e também mais alguns outros detalhes que você acompanha aqui na Rádio Índio Capilé. Thiago Pauleto falando conosco. O histórico recente não é nada favorável. A gente tinha a expectativa, o desejo de fazer que isso mudasse agora. Infelizmente não aconteceu, tá? O primeiro tempo acho que poderíamos ter tido uma felicidade maior no jogo. Tivemos oportunidades, na minha opinião, as mais claras que a própria equipe do Cruzeiro, mas segundo tempo a gente não tem que falar e temos que admitir que o Cruzeiro foi superior. Produziu situações para de repente fazer até um pouco mais. Foi mérito, tem uma equipe já mais trabalhada há mais tempo. A gente tem que reconhecer, a gente tem que botar o pezinho no chão, saber que o trabalho está iniciando. Alguns fatores são bons, são positivos, outros não, e a gente tem que fazer o equilíbrio, a avaliação desse trabalho até agora, o equilíbrio, começar a fazer as melhorias necessárias e aí sim atingir um nível que nos faça competir de igual para igual com o Cruzeiro e depois com as outras equipes também que vão vir ao longo da temporada. Tem aí cerca de pouco menos de um mês, né, já para a estreia no estadual, e aí tu tem mais um jogo aí por essa competição aqui que é contra a equipe do Novo Horizonte e depois, por óbvio, a princípio, né, em caso de vitória, vem aí o próprio Cruzeiro de novo. Como esse laboratório dessas próximas 2 partidas vai ser importante até na questão de observação de atletas para o estadual que está vindo? Exatamente. A gente está se encerrando a primeira fase, temos mais um jogo. Se a gente almeja a final, não tem outro resultado a não ser uma vitória, tá? E uma vitória contundente que nos dê confiança para a gente se preparar possivelmente, se passar para uma final, para possivelmente já classificar do Cruzeiro, né? Parabéns ao Cruzeiro por isso. A gente tem que, como eu falei, a gente tem que assimilar a derrota hoje, entender o que não saiu da maneira que gostaríamos e a partir de segunda fazer as correções devidas para a gente fazer essa equipe não se acostumar com a derrota, não se acostumar
em pertencer a uma competição só participando. Não, ela tem que almejar sempre estar no topo, sempre entre os melhores. A gente tem que melhorar muito a parte emocional dos atletas, o aspecto competitivo. Nós temos que ser mais competitivo. Hoje a gente percebe um pouco dessa diferença. A gente está tentando trazer esse processo, só que ele não é uma coisa instantânea do dia para a noite. Ele é uma coisa contínua, a longo prazo, e a gente compreende, a gente entende que lá na frente a gente vai colher esses frutos. Por hora, nós temos que ter um pouco de paciência. São meninos, estão em formação, e a gente pretende sim, ao encerrar essa fase, ter dado a oportunidade ao máximo do plantel inscrito na competição, para depois nós fazer o nosso laboratório e definir, esse jogador tem nível para uma competição, como o gauchão, por exemplo, e os outros que requerem um pouco mais de tempo para lapidar, para a gente preparar para as competições futuras. Você falou da questão de dar rodagem, de aproveitar todos os atletas, e hoje, de todos que você tinha à disposição, somente o Trindade não participou da partida. Teve alguma situação especial, alguma questão de lesão, ou foi uma decisão interna mesmo de avaliação técnica que ele não participou do jogo? Então, como eu disse, os meninos eles precisam evoluir, amadurecer, e a gente entende, tá? Eu até, como também professor, entendo que os meninos têm que ter mais disciplina, eles têm que ter mais comprometimento, eles têm que ter mais, assumir responsabilidades, né? Sempre a transferência por não fazer ou deixar de fazer algo, se a gente continuar compactuando, passando a mão na cabeça, a gente não está ajudando nem com o atleta nem com o cidadão. Então, houve uma falha sim, mas não vou externar. A gente estava na iminência de cometer um erro que aconteceu inclusive na Copinha em Campo Bom, né, contra um adversário nosso, e a gente optou por não. Então o aprendizado se deu pela impossibilidade de entrar em campo. A gente já conversou com o atleta a respeito, tá? E a gente entende que ele vai evoluir nesse sentido. Então, para a gente passar a mensagem de que todos serão tratados iguais, hoje a gente optou pelo não ingresso do Trindade em campo, tá? Por uma situação que ele sabe qual, e a gente já conversou, e a gente vai novamente salientar com ele isso. Para que os outros também entendam, que assim como aconteceu com ele, os outros têm que ter a responsabilidade e comprometimento de estar em dia, com aptidão em dia, para poder estar em campo. Você falou também, mas aí nesse sentido, com o decorrer do trabalho a partir de segunda-feira, em caso dele ter condições e tudo ocorrer bem, o Trindade está entre os possíveis candidatos a enfrentar o Novo Horizonte na próxima semana. Não foi uma transgressão grave também, a gente não pode exagerar, né? Ele só não estava regularmente apto para a partida. Então, ao invés da gente colocar o atleta que não compareceu apto, ok, vou citar, não trouxe o seu documento de identificação, tá? A gente queria preservar, mas tudo bem, não trouxe o documento de identificação, a gente poderia colocá-lo de maneira irregular e está errado. Eu, por exemplo, cobro tanto que as outras equipes tenham dignidade e honrem o compromisso e não coloquem um jogador irregular. Hoje a gente poderia ter feito, mas por um princípio, regra, tanto pessoal minha quanto do clube, a gente optou em não fazer essa transgressão. Não é algo que colocasse em risco nada, mas é algo que o regulamento prevê, então tem que cumprir. Se o atleta não se preparou adequadamente antes da partida, a gente não pode beneficiá-lo. Entendeu? Seria injusto, inclusive, de quem ficou no banco, entrou na reta final, daqui a pouco vendo o Trindade numa situação irregular e entrar na frente. Então, não sei se eu tinha a liberdade de falar, mas já falei, o motivo dele não ter ingressado foi pela falta do documento do RG para ter aptidão para a partida. Beleza, para a gente fechar, Thiago, a gente comentou aí dessa questão do estadual que está vindo aí, tem em caso de vitória semana que vem, são 2 jogos, e a ideia é ter algum outro tipo de teste antes da estreia no estadual? Nós temos ainda esses 2 jogos, né? Então não sei se haverá tempo hábil para isso. Daqui a pouco, só se a federação estender a data de início da competição, aí talvez seja possível. Só que eu acho que se a gente começar a acumular muitos jogos, a gente também perde a oportunidade nos treinamentos de fazer as devidas correções. Eu sei que hoje, um jogo, muita gente vai sair chateada, frustrada, e tá na razão. O pessoal abdica do tempo de estar em casa, de fazer uma outra atividade de lazer, vem aqui para nos prestigiar. A gente começa bem a partida, né? No primeiro, antes de 1 minuto, a gente teve uma situação clara. Depois tivemos outra situação tão clara que foi na trave. Isso eu sei que chateia o torcedor quer vitória, né? Só que a gente quer passar a mensagem para o torcedor seguinte: o processo, nem mesmo o Guardiola, os grandes treinadores, conseguem fazer algo tão imediato. Ano retrasado, se não me falha a memória, o Bayern,
que deram um elenco fortíssimo na Alemanha, perdeu para o time da terceira ou quarta divisão por um placar elástico. E não se pode fazer terra arrasada nesse momento. Ainda mais com jovens que estão em formação. A gente, no caso eu como treinador, sou responsável por fazer a transformação deles, seja como atleta, mas também como cidadão. E aos poucos, as coisas vão se encaixando. Então, às vezes a gente entende a vontade imediata do torcedor. Mas nós, como formadores, temos que entender que o processo ele não é imediato, ele é a longo prazo. E é isso que nós estamos buscando desenvolver nos atletas do Aimoré. Um projeto de médio para longo prazo, para esses meninos terem aptidão, quem sabe futuramente até almejar estar chamando a atenção de clubes maiores e aí fazer negociações, que é importante para a parte financeira do clube. Tá aí o Thiago falando conosco, a gente espera que o Aimoré possa ter muito sucesso ao longo desse ano e torcer para chegar então à final da Copa São Leopoldo na categoria Sub-17. E agora falando sobre a Sub-20, que os jogos ocorreram no domingo, no dia 25, a equipe do Novo Horizonte perdeu por 3-1 para o PGC e o Aimoré manteve o 100% de aproveitamento na competição. Após vencer na estreia o PGC por 2-0, a Sub-20 bateu a equipe da Ubra pelo placar de 1-0, com gol de cabeça do volante Robson. E também, no próximo final de semana, então, vai ocorrer a última rodada da primeira fase da competição. Como o Thiago comentou, então a Sub-17 precisa obrigatoriamente da vitória para se classificar para a final da competição, já que empatou com a equipe do PGC na estreia em 0-0 e acabou perdendo então por 3-0 para a equipe do Cruzeiro. Que, aliás, a categoria Sub-17, a partida vai ocorrer no dia 2, no próximo sábado. E o Aimoré precisa então contar com o tropeço da equipe do PGC, que vai jogar contra a equipe do Cruzeiro às 3 horas da tarde, e o próprio Aimoré, então, vai jogar contra a equipe do Novo Horizonte às 5 horas da tarde. E já a categoria Sub-20, que está com vaga garantida na final, então, da competição e aguarda a definição do seu adversário para essa decisão. E os jogos do domingo, no domingo do dia 3 da categoria Sub-20, às 3 horas, a Ubra enfrenta a equipe do PGC, e também às 17 horas, o Aimoré enfrenta também a equipe do Novo Horizonte, com transmissão da Rádio Indy Capilé. Você acompanha a partir das 16 horas e 45 minutos, essa partida, então, da categoria Sub-20. E falar, então, é importante a gente comentar sobre a classificação até aqui, para você se situar, você entender a situação tanto da Sub-17 quanto da categoria Sub-20. A classificação da Sub-17 tem a equipe do Cruzeiro na liderança com 6 pontos, o PGC tem 2 pontos, o Novo Horizonte tem 1 ponto, com 2 gols marcados, e a equipe do Aimoré também tem 1 ponto, mas até agora não marcou na competição. Se terminasse agora, a equipe do Cruzeiro e PGC fariam a final, então, da Copa São Leopoldo na categoria Sub-17. E já a categoria Sub-20, o Aimoré, então, ocupa a primeira colocação com 6 pontos, o PGC é o segundo colocado com 3 pontos, o PGC que tem saldo 0 e 3 gols marcados. Na terceira colocação, a Ubra tem 3 pontos também com saldo 0, porém tem 2 gols marcados, por isso que acaba ficando em terceiro. E a equipe do Novo Horizonte é a lanterna com nenhum ponto até aqui, portanto, vai ser de definições, então, nesse próximo final de semana, principalmente para a categoria Sub-17, e também vamos ver se o Aimoré vai conseguir se classificar na primeira colocação, o que é a tendência, já que está com 100% de aproveitamento na competição até aqui. Vamos falar agora sobre o Gauchão Sub-17. Isso mesmo, a competição então ela vai ter início previsto para o dia 23 de março e vai até o dia 15 de junho. Esse campeonato vai contar então com 16 equipes, em que o Aimoré está no grupo 2, junto com o Internacional, com Juventude, com a Ali Lajeado, São Luís, Passo Fundo, Panambi e também a equipe do Cruzeiro. E já o grupo 1 tem o Grêmio, Gramadense, Caxias, Apafonte, Inter de Santa Maria, Novo Hamburgo, Sul Brasil e também a equipe do Progresso. E o Aimoré já tem o seu adversário definido na estreia. É isso mesmo, a equipe da Ali Lajeado. O jogo vai ocorrer então no dia 23 de março, que vai ser então a data que vai começar a competição. E essa data vai ser num sábado. O Aimoré vai jogar então às 3 horas da tarde no Estádio Cristo Rei. Isso mesmo, vai estrear então em casa na categoria Sub-17, então no Campeonato Gaúcho. E uma observação, um detalhe importante a gente comentar em relação a esse ano sobre a participação do Aimoré em campeonatos gaúchos, em estaduais, a categoria Sub-15 não vai jogar o estadual desse ano, mas a categoria Sub-13 vai disputar a competição. E a categoria Sub-13, então, tem como técnico o professor André.
Outra competição que o Aimoré jogou no ano passado e também vai estar presente é a Liga Serrana. Essa competição está de volta para o Aimoré. Quem inicia ela é a categoria Sub-19, que já tem compromisso marcado. Na próxima quarta-feira, no dia 6 de março, o Aimoré vai enfrentar então a equipe da AGE Garibaldi, fora de casa, às 3h30 da tarde, portanto, primeiro jogo fora de casa do Aimoré. E o Índio, que está no grupo B, junto com o Ivoti, Juventude, AGE Garibaldi, Esportivo, Vidal Pro, Serra Mar, Ali Lajeado, Americano e também a base Anilada. E além disso, no grupo A, temos a equipe do Novo Hamburgo com 2 equipes então, Caxias, Apafute, São José, Brasil de Farroupilha, a equipe do Galvão, Petrópolis, o Oriente juntamente fazendo uma equipe junto com o Barra e também a equipe do Gramadense. E tivemos, então, outra partida ocorrendo no último sábado, que foi um amistoso da categoria Sub-17, no último sábado, no dia 24, contra a equipe profissional do Inter feminino. Isso mesmo, esse jogo ocorreu lá em Porto Alegre. O Aimoré acabou sendo derrotado pelo placar de 4-3, mas também foi uma forma, mais uma maneira, então, de rodar o elenco aimorezista, dar oportunidade para demais atletas, então, para que o Aimoré pudesse jogar essa partida e também dar oportunidade então para esses jogadores. E também vamos ter avaliações, isso mesmo, neste final de semana eu tinha comentado então sobre a participação da categoria Sub-13 no Gauchão. No próximo sábado, então no dia 2, vai haver uma avaliação para entrar, o ingresso de atletas nas categorias de base do Aimoré, de atletas nascidos de 2010 a 2015. Também, já pensando, como eu tinha dito, no Gauchão Sub-13 para os atletas que são nascidos em 2011 e 2012. Vai ocorrer, então, às 10 horas da manhã, lá no Estádio Cristo Rei, e a taxa, então, para poder participar dessa avaliação, é a entrega de 2 alimentos não perecíveis. E aí, com isso, para mais informações, se você quiser saber mais detalhes, entre em contato no 51 99169 2882, muito importante. Você que está acompanhando, então, o Momento Curumim, que joga futebol, que tem interesse em ingressar nas categorias de base do Aimoré, aproveite e faça a sua inscrição, ou até mesmo você que está acompanhando, tem o seu filho, tem o seu irmão, algum parente que gosta de futebol, que tem esse sonho de ser jogador, tem essa vontade de ingressar no Aimoré, também aproveite, fale com ele para entrar, então, nas categorias de base do Índio. Muitas competições a Aimoré está disputando, então eu tenho certeza que o seu filho, seu irmão, seu primo, enfim, vai ter a oportunidade de jogar com a camisa do Aimoré. E além disso, ao longo da próxima semana vai ser lançadas também as avaliações para as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Essas avaliações, então, são para os atletas. Essas avaliações que eu tinha comentado, tanto a primeira que vai ocorrer no próximo final de semana e as outras, né, elas foram divididas assim em dias diferentes para que a comissão técnica, juntamente com os coordenadores, toda essa equipe do Aimoré, possam dar, então, uma maior atenção para a avaliação dos atletas, observar mais detalhes para que, então, possam avaliar e ver se esses atletas estão aptos ou não para entrar nas categorias de base do Aimoré. Mas essas foram as informações dessa semana no Momento Curumim. Peço novamente que você que está nos acompanhando, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Tivemos muitos detalhes, muitas informações sobre a base nessa semana. E, claro, além disso, que você que é dono de uma empresa, você que tem a sua marca, divulgue aqui na Rádio Índio Capilé, entre em contato conosco no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, no 51 99489 8080. Nos chame lá para nós conversarmos e fecharmos, então, uma parceria para que você possa entrar para a nossa equipe de patrocinadores. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Muitos patrocinadores aqui depois conversam conosco, agradecem também essa parceria que tem conosco, pois dá resultado. Não só na empresa de você, da sua marca mesmo, para nós aqui na Rádio Índio Capilé, então, é uma troca, é uma oportunidade para ambos, então, de crescer, tanto nós aqui na Rádio Índio Capilé, quanto você na sua empresa, na sua marca. Enfim, entre em contato conosco, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Desejo a todos, então, um ótimo final de semana. Fiquem atentos, então, à transmissão da Rádio Índio Capilé, da Copa São Leopoldo, da participação da equipe do Aimoré. Valeu!